Léo, Sabe você que tem eu sou muito bom de cama, né? Lia, mas você está fazendo consultório? Olhe sono, hein? Lia, Oi, Lia está fazendo consultório? tô, né? Como tô, né? Manda Mentira. lá, né? Você não me manda os pacientes, pô? Não, manda pro Denizar, você só faz exame, pô. Ah, desde a indo embora, você pode mandar pra mim agora. Não, mas você está atendendo mesmo ou você está brincando? Não, só tô fazendo exame, né? Tá. Já tá gravando, hein? E agora também? Tá gravando. Vamos lá, então. Vamos lá. Ali a Fechapinha também ficou muito linda. Vamos lá, vamos começar, então. Deixa eu... Claro que deixa eu eu vou compartilhar de começar. novo. Deixa que eu começo primeiro, tá, Leonardo? Vou pegar Joia. aqui. Deixa eu botar uma janela, que eu sempre faço alguma cacaca, né? Deu. Acho que agora vai dar. Eu não tô me vendo. Muito bem. Tá vendo aí, pessoal? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, 37ª aula. Então, a nossa educação continuada é SBNC, certo? Todo mundo já sabe que a gente pode encontrar as nossas aulas tanto no nosso site quanto no YouTube SBNC. A gente tem... Pessoal, vamos desligar o microfone, senão dá microfonia, tá? Então, online nós já tivemos quase 3.000 acessos, né, uma média de 81. Claro que a gente sabe que com o passar do tempo a gente começa a ficar cansado, tem menos audiência, mas a gente vê que o pessoal vê muito posteriormente no YouTube, ali, 7.000, quase 7.500 acessos, né, e o total, mais de 10.000, quase 10.500 acessos no total online e também no YouTube, né. Muito bem, nós temos todas as nossas aulas aqui, certo? A última foi do potencial evocado visual, né? Então tem bastante coisa para a gente ver. Lia, como sempre, nós não temos concorrência aqui, mas eu tenho que dizer que a Lia tem, deixa eu ver onde é que está, esclerose lateral amiotrófica, mais de quase 600 acessos, viu, Liazinha? E agora, sempre uma coisa muito importante, né? Cuidado com a privacidade dos pacientes, certo? Cuidado, eu não me canso de falar isso, com imagens, laudos, com nome ou número de exame, certo? Para a gente não expor pacientes ou pessoas próximas também, certo? Afinal de contas, isso aqui é YouTube, aparece em tudo quanto é lugar, qualquer pessoa pode acessar, certo? Então, hoje nós temos aspectos neurofisiológicos da insônia. Dr. Leonardo Goulart vai falar a respeito disso, e a doutora Juliana Macedo vai ser a nossa moderadora. Semana que vem nós vamos ter o nosso último encontro deste ano, posteriormente nós vamos dizer quando começará os encontros do ano que vem, que vai ser MG na manutenção neurofisiológica intraoperatória, com o Dr. Francisco Rota, e Dr. Alberto Sobrinho será nosso moderador. Bom, agora, Ju, tudo contigo. Obrigada, Morrone, pela apresentação aí inicial. Então, nós vamos começar aí a penúltima, né, reunião desse Isso. projeto piloto, que agora não é mais piloto, que foi um sucesso, né, Morrone? E eu tenho a honra de convidar um grande amigo, meu residente lá em Ribeirão, que é o Leonardo Goulart. Ele é neurologista e neurofisiologista, fez na USP de Ribeirão, especialista em medicina do sono e coordenador também do grupo de sono do Hospital Albert Einstein. E hoje ele vai falar sobre os aspectos neurofisiológicos da insônia, tá? Contigo aí, Léo. Comece. Boa noite, pessoal. Obrigado, Gil. Imagina. Agradeço aí toda a organização, Rony. É um prazer estar aqui. Eu sempre gostei muito, sempre atuei bastante na neurofisiologia clínica, na SBNC, até uns 4, 5 anos atrás. E é ótimo estar de volta participando de mais um evento aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Já estou compartilhando. Quando a gente fala dos aspectos neurofisiológicos da insônia, é um tema super abrangente, né? Porque, diferente do que vem à cabeça inicialmente, né?
os aspectos neurofisiológicos da insônia, eles não se limitam a alterações na polissonografia na insônia, né? Na verdade, a gente vai ver até que isso não é nada importante na abordagem da insônia, a polissonografia, né? Não é uma coisa fundamental, na medida em que a insônia, ela não é definida pela quantidade de sono, pelo tempo total de sono, né? Ela tem nuances que vão muito além disso, né? Aliás, o tempo total de sono em si, né, e outras características polissonográficas, né, ou de arquitetura do sono, não fazem parte de critérios diagnósticos da insônia. Por isso eu queria começar falando um pouquinho até sobre, né, o diagnóstico da insônia, né? Então, o que seria insônia baseado nos critérios diagnósticos da Classificação Internacional dos Transtornos do Sono, na última edição de 2014, né? Então, insônia é um conjunto de sintomas. Nesse aspecto, a gente pode chamar de síndrome, né? Mas é um conjunto de sintomas, né, que envolvem sintomas noturnos, seja ele dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, despertar precoce. Nas últimas classificações, entrava também sono não reparador, sensação de sono não reparador pela manhã. Nessa última classificação não tem esse sintoma. Resistência em ir para a cama, isso aqui, quando a gente está lidando mais com crianças, né, é um sintoma noturno frequente de insônia em crianças. Dificuldade para dormir sem intervenção do cuidador também é um sintoma noturno mais de crianças, às vezes idosos com alguma déficit cognitivo, né? Então, insônia é a presença de sintomas noturnos, mas com consequência diurna, seja fadiga, alterações comportamentais, como agressividade, hiperatividade, impulsividade, tendência a acidentes, preocupação ou insatisfação com o sono. E aqui eu quero ressaltar, né, que o simples fato da pessoa se preocupar com o sono durante o dia, isso já é um sintoma diurno da insônia, né? Alterações de humor, irritabilidade, comprometimento social, ocupacional, alterações com queixas de motivação, de baixa iniciativa, de sensação de estar sem energia, sonolência diurna excessiva, alterações cognitivas como atenção, concentração e memória, né? Então, quando existem sintomas noturnos com consequências diurnas, apesar de oportunidade de tempo e ambiente favoráveis ao sono, então isso a gente está diante de um transtorno de insônia, que, dependendo de critérios de tempo, a gente vai chamar de insônia aguda ou de ajustamento, ou de transtorno de insônia crônica, né? Então, transtorno de insônia crônica é quando esses sintomas duram mais de 3 meses, numa frequência de mais que 3 vezes por semana. Insônia aguda ou de ajustamento, quando dura menos que 3 meses, né? Bom, aí tem muita conversa aqui. Por quê? Se a gente olhar o DSM-5, que tem um diagnóstico mais abrangente de insônia, lá o transtorno de insônia é mais que 1 mês. Então, como é que faz? Qual o critério? Se a gente entender bem a fisiopatologia da insônia, a gente vai ficar independente desses critérios, a gente não fica escravo dos critérios. Por quê? Eu encontro pessoas que têm todas as nuances, né, na fisiopatologia de insônia crônica, às vezes com 3 semanas de evolução do quadro, né? E às vezes eu tenho pessoas que têm insônia há mais que 3 meses, mas que não desenvolveram os mecanismos perpetuantes de insônia crônica, né? Então, por isso é muito entender o que está por trás disso, né? E na aula de hoje eu vou mostrar alguns dos modelos de fisiopatologia para tentar, para a gente aflorar um pouquinho mais esse conhecimento, né? Na medida que a gente tiver tempo, a gente pode se estender em um assunto ou outro. Bom, ainda sobre o contexto clínico de insônia, né, é importante a gente lembrar da questão do diagnóstico diferencial. Então, tem um monte de coisa que parece insônia, mas não é. Então, por exemplo, uma pessoa um vespertino,
que casa com uma mulher que é matutina. E aí começam a morar juntos. E aí toda vez que o casal vai para a cama, a mulher adormece rapidinho e o cara não dorme, porque o horário de sono dele o horário de iniciar o sono dele é meia-noite, o dela é 9h30 da noite. Então ele fica das 10 horas até a meia-noite na cama, deitado, olhando para o teto, achando que tem alguma coisa de errada com ele. E aí ele vai no clínico dele e fala, olha, pô, eu casei, mas a minha mulher está reclamando, ela acha que eu fico mexendo muito na cama, que eu demoro para dormir, e realmente, olha, eu demoro 2 horas para dormir. Aí o cara fala, não, olha, tá saindo um monte de estudo aí, dormir é importante para o teu cérebro não envelhecer menos, para prevenir doença neurodegenerativa, vou te dar um remedinho aqui para você dormir, porque realmente você está com um problema. Bom, nesse momento, o cara criou um dependente de hipnótico e um insônia, porque a partir desse momento ele começa a se preocupar muito com o fato de dormir ou não dormir, de ter insônia ou não ter insônia, e na medida em que ele aumenta o foco de atenção neste contexto, ele vai começar a se condicionar a ficar alerta no momento do sono. Então, nós estamos falando de um diagnóstico diferencial que acabou virando insônia, né? Então, é importante a gente lembrar que existe, é muito frequente, comorbidades de doenças crônicas das mais diversas com a insônia crônica. Sejam essas doenças crônicas mentais, clínicas, como dor crônica, por exemplo, mas também os transtornos do sono, né? Então, é muito comum o overlapping dessas situações. Bom, é importante a gente lembrar que, embora alguns estudos mostrem alterações de tempo total de sono, latência de sono, tempo acordado depois do início do sono, o importante para o diagnóstico de insônia é a queixa subjetiva, né, que é muito mais impactante do que os parâmetros objetivos. Né? Então, o diagnóstico da insônia é clínico. Bom, dito isso, vamos falar um pouco agora dos mecanismos, então, né? Então, por que acontece isso? Por que acontece insônia? A insônia crônica, ela começa sempre de uma insônia aguda, né? Certo. E por que algumas pessoas têm insônia crônica e outras têm insônia circunstancial e esse quadro melhora com o passar do tempo e do problema que o desencadeou? O estresse, ele gera diferentes respostas em diferentes indivíduos, né? Então, aqui, 2 caras que deram um tempo na trincheira para tirar uma soneca, debaixo de barulho de bomba, de canhão, de tiro, né? E o outro aqui lutando para dormir num edredom gostoso e não consegue dormir, né? Então, isso é comum. O Bonnet e a Aran, em 2003, fizeram um estudo sobre essa insônia circunstancial, né? O que faz, por que as pessoas respondem de forma diferente no que diz respeito a sintomas do sono, né, diante de situações estressantes, né? Então, o que foi feito foi avaliaram voluntários normais, assintomáticos, né, no que diz respeito a algumas situações que geram estresse durante a noite. Por exemplo, cafeína, atrasar a hora de ir para a cama em 3 ou 6 horas, então foram alguns das situações, né, que foram as intervenções que foram utilizadas aqui. E dentro desse protocolo, em que a pessoa fazia na primeira noite uma polissonografia, né, e todos os dias fazia um teste de latência do sono para aferir o grau de sonolência de uma forma mais objetiva, além disso, testes de performance psicomotora, né, o que se observou aqui é que os participantes que relataram que tinham uma noite ruim, que dormiam pior,
né, esses participantes, normalmente, eles tinham mais... Então, na primeira noite, era só polissonografia, não teve nenhuma intervenção, nenhuma manipulação. Os participantes que relataram que a qualidade de sono foi pior, né, nas avaliações do dia seguinte, nas noites seguintes, durante as intervenções, cafeína, atraso da hora de ir para a cama, eles se mostraram mais sensíveis à cafeína, eles se mostraram com um tônus simpático aumentado, com um tônus parasimpático diminuído. Então, a moral da história é que insônia não é simplesmente o estresse fisiológico ou psíquico que leva à insônia, né? Mas sim a reação ao estresse, e isso é individualizado, né? Então, já faz muitas décadas que existem evidências de que os pacientes com insônia, eles têm um aumento do alerta fisiológico geral, não só neurofisiológico, né? Então, alguns parâmetros clássicos, né, que revelam esse nível de alerta aumentado, interferindo com o início e ou manutenção do sono, são a variabilidade cardíaca, a frequência respiratória, tônus muscular, a temperatura, a taxa metabólica, o eletroencefalograma tem alguns marcadores, cortisol, né, e mais recentemente, até mesmo, a gente consegue observar o impacto desse estado de hiperalerta, né, em estudos de neuroimagem. Existem vários modelos fisiopatológicos, né, que explicam a insônia, e eu gosto de... uma área que eu gosto muito de conversar sobre isso, sobre esses modelos fisiopatológicos. Hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho de 2 deles, talvez, né? Mas todos eles têm uma coisa em comum, todos convergem para um estado de hiperalerta. E essas manifestações, né, de hiperalerta, quando a gente olha para o modelo neurocognitivo, que é um modelo que nos interessa mais para o escopo dessa aula, existem 3 manifestações principais de alerta, né? Um alerta somático, cognitivo e cortical, né? Quando a gente fala do alerta somático, são aqueles parâmetros que a gente acabou de mencionar, né? Que se estuda normalmente e que existe um consenso de que eles estão alterados, né? Não apenas durante o sono, né? Mas durante 24 horas, né? Tudo isso converge para uma explicação de que, para um cenário, né, de aumento do tônus simpático e um desvio do eixo hipotálamo pituitário adrenal também, né? Não quer dizer que a gente tem que pedir cortisol basal, né, ACTH, para todo paciente que tem insônia, na verdade, né? A gente vê muito ortomolecular que pede GABA, serotonina, e pede o cortisol e fala que o paciente está com insônia por causa dessas alterações, que o GABA está baixo. Bom, na verdade, todas essas variáveis, né, que a gente observa que tem evidências de alterações nas pessoas com insônia, né, tem uma diferença estatística significativa com relação ao grupo controle, mas quando é feito um exame total. Isso não vale para o escopo individual, para o contexto clínico, né? É interessante a gente chamar atenção, né, para a data que a gente começou a ter essas evidências começaram a aparecer aqui, né? O estudo mais antigo que eu encontrei, de 1967, já se sabia que existia uma diferença entre pessoas com queixa de insônia e voluntários assintomáticos, em alguns desses parâmetros aqui, nas 24 horas. Quer dizer, então, o conceito de que insônia, diferente de falta de sono, é uma doença que gera um alerta persistente de 24 horas, um estado de alerta disfuncional, não é novidade, né? Mais de 50 anos de
de evidência. Então, quando se fala, então, nesse alerta somático, além do aumento do tônus simpático, né, a gente vai encontrar também um desvio do eixo hipotálamo pituitário adrenal, né, com alterações nesse ACTH, cortisol, inclusive com uma correlação entre maiores níveis de cortisol com pacientes que têm um score maior no índice de gravidade de insônia, ou seja, que tem, quanto mais exuberante a queixa, maior era a alteração do cortisol. Além disso, existem alterações na resposta inflamatória, com mediadores inflamatórios, como interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral, tudo isso aumentado com relação aos voluntários normais, né? Quando a gente fala de alerta cognitivo, aqui não vamos nos ater muito a isso, embora seja um assunto muito interessante, nós estamos falando de um perfil de preocupação, que envolve perfil de personalidade, envolve um hábito de ruminação, uma tendência à ansiedade antecipatória, né? O perfil de personalidade com neuroticismo é aquele traço de personalidade da pessoa que se atém muito ao aspecto negativo das coisas, né? É um perfeccionista e que não consegue mudar o foco do aspecto mais negativo das coisas, aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? E toda essa manifestação gera crenças, né, e pensamentos disfuncionais, né? E de tanto se habituar a pensar e acreditar em algumas coisas, a pessoa começa a modificar o comportamento de acordo com essas crenças, né? E isso gera um fator importante de perpetuação na insônia. Com relação ao alerta cortical, o alerta cortical, então, nós estamos falando de uma sensibilidade maior para inputs, para aferências, para estímulos sensitivos, sejam internos, né, ou interoceptivos. Isso vai ter um impacto na formação e evocação de memória, né? Enquanto a gente está dormindo, quando a gente acorda pela manhã, a gente lembra do que aconteceu à noite, a gente tem um julgamento sobre se a gente dormiu bem, como foi a qualidade do sono, dormir bem ou dormir mal, né? E isso está relacionado à minha capacidade de lembrar ou esquecer durante o sono, e a minha capacidade de perceber o momento de vigília ou o momento do sono. Perceber vigília como vigília, ou sono como sono, ou sono como vigília. E a gente vai ver que as pessoas, a gente é dotado de uma capacidade fisiológica de esquecer momentos de vigília em torno do período do sono. Então, por exemplo, se eu acho que se eu dormir monitorizado hoje, com o meu eletroencefalograma monitorizado, e alguém me perguntar quanto tempo você demorou para dormir hoje, Leonardo, eu vou falar, apaguei, foi 2 minutinhos, estava muito cansado. Provavelmente, se eu tivesse com um eletroencefalograma, quando eu for olhar, a minha latência para o sono foi de 8 minutos, não foi de 2 minutos como eu imaginei, né? Isso chama amnésia mesógrada do sono, a capacidade de atenuar a memória de períodos de vigília em torno do período principal de sono, né? Então, tudo isso está sujeito ao meu perfil de processamento de aferências. Vamos explicar com mais detalhes isso, né? Existem evidências, né, em primeiro lugar, todos vocês sabem melhor que eu, a maioria de vocês mexe com eletroencefalograma, eu trabalhei um pouco, mas faz muito tempo, e o Berger já mostrou que os ritmos rápidos no eletroencefalograma estavam mais relacionados à atividade mental e processamento de informações, né?
70 anos depois, o Michael Perlis publicou um estudo mostrando que em voluntários assintomáticos, a percepção de uma pior qualidade do sono estava relacionada à presença de mais ritmos rápidos no eletroencefalograma. Falar em ritmos rápidos no eletroencefalograma, então, vamos falar um pouquinho sobre o principal marcador de ativação cortical que a gente vê na polissonografia convencional. Eu imagino que venha na cabeça de vocês, eu não sei se essa aula dá para ser interativa, se vocês podem responder qual que é o principal marcador de ativação cortical na polissonografia convencional. Claro que pode ser interativa, fica à vontade. Tá bom. Então, alguém pode falar para mim qual que acha que é? Espero que seja o mesmo que eu estou pensando, senão... Eu acho que é o microdespertar, vocês concordam? Que o microdespertar é um marcador... Bom, então vamos olhar para isso aqui. Já que vocês não concordam, vamos tentar convencer vocês. Então, quando a gente fala em microdespertar na polissonografia, né, é super simples. Para eu estagiar microdespertar, essa é a regra. Né? Eu vou marcar o microdespertar se tiver uma mudança abrupta na frequência do EEG, incluindo o ritmo alfa, teta, ou frequências até na faixa beta, que dura de 3 a 15 segundos. Né? Basicamente é isso. Né? Ok, mas o que significa isso? O que tem por trás desse evento que eu uso só para marcar ali, para facilitar a marcação de uma hipopneia, por exemplo? Né? O microdespertar, né, eu gosto da palavra despertar cortical, né, ele é um marcador de ativação cortical, e ele depende, na verdade, de um monte de coisa, né, de ciclos do sono. Então, ele tem um ritmo ultradiano. Caso contrário, não seria normal ter até 10 microdespertares por hora de sono. Né? Se é normal até 10 microdespertares por hora de sono, tem alguma função para esse fenômeno que está acontecendo ali. Né? Então, ele está sujeito, ele tem um padrão ultradiano, se repete várias vezes, né, num período de 24 horas. O processo homeostático é importante, então eu tenho mais microdespertares a partir da segunda metade da noite, tenho menos microdespertar no começo do sono. Por quê? Porque eu tenho uma maior pressão para o sono, um maior drive para o sono no início da noite, um menor drive para o sono depois, né? E outras questões, como a questão neuroquímica, né? Os estímulos, né, intero e exteroceptivos, né? De modo, então, que, se a gente considerar a dinâmica do sono, né, o processo homeostático, o processo circadiano, o processo ultradiano são muito importantes nesse equilíbrio. Né? Se a gente ir para o dilema do Hamlet, né, a questão não é ser ou não ser, nem despertar ou não despertar. Né? Na perspectiva que eu estou querendo passar para vocês, é despertar ou microdespertar. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O microdespertar, ele é tido como um fator até de proteção, de manutenção da continuidade do sono. Por isso ele é cíclico a cada 4 ou 5 minutos. Então ele pode significar, né, tanto uma fragmentação do sono excessiva, mas ele faz parte também da quantidade do sono, de proteção. Então, a gente tem estímulos, né, a gente filtra esses estímulos na medida em que ocorre um processamento, né, tem esse processo de filtragem aí a nível tálamo-cortical que vai interagir com os mecanismos de geração do sono e da vigília. Né? Então, através de uma filtragem dos estímulos, a gente vai ter a balança vai pender mais para o sono ou para a vigília. E o microdespertar, os despertares corticais, eles estão no meio dessa balança. Né? Se a gente for olhar a definição do
que tem lá no Candel, né, a definição comportamental de sono, a gente vai encontrar isso aqui mais ou menos, né, que é uma atividade, uma situação comportamental com atividade motora reduzida, com a resposta diminuída aos estímulos, posturas estereotipadas e reversibilidade relativamente fácil, né? Então, essas duas, o quesito reversibilidade fácil, né, ele diz respeito à reversão desse estado provocado por estímulos, né, internos ou externos. Essas duas coisas estão correlacionadas. Então, o processo de despertar, ele vai modular a reversibilidade do sono em vários níveis e intensidades. Cortical, né, através de uma ativação eletrocorticográfica, e subcortical, na medida em que tem uma ativação comportamental ou autonômica, independente da alteração nos parâmetros eletroencefalográficos, e autonômico também. E a importância clínica, né, está relacionada, né, se a gente analisar o conceito de fragmentação do sono, nós vamos perceber que é algo mais complicado do que simplesmente uma privação de sono, na medida em que envolve um espectro de fenômenos, podendo ocorrer assim, em várias dimensões. Então, a fragmentação do sono ela pode envolver um prejuízo da qualidade do sono, mesmo diante de um tempo total de sono relativamente preservado, né? Então, essa é a importância clínica de entender tudo isso. Quer dizer, como é que esse cara com insônia tem tantos sintomas, sendo que ele não está privado de sono, né? Insônia é diferente de síndrome do sono insuficiente, tá? São duas doenças que estão em capítulos diversos lá da Classificação Internacional dos Transtornos do Sono. Insônia está no capítulo das insônias, síndrome do sono insuficiente está no capítulo das hipersônias, né? Então, de uma forma muito rudimentar, simplista e superficial, é como se uma coisa fosse o oposto da outra, né? Então, quando a gente entende todo esse mecanismo de processamento de estímulos, de processamento de informação cortical, de ativação cortical transitória, é possível a gente entender, então, como que ocorre um comprometimento de qualidade do sono sem comprometimento de privação de tempo de sono. Pessoal, vocês podem me interromper, tá? Eu acho que é bem denso esse assunto, tá? Em qualquer momento pode me interromper para a gente debater, tá bom? Ainda sobre a importância clínica, então, dessa questão das ativações corticais, né? Existem modelos experimentais de fragmentação do sono sem redução do tempo total de sono por estímulo sonoro, por exemplo, né? E quando eu faço isso, vou dando cliques, na manhã seguinte, a pessoa tem um comprometimento diurno com alteração do teste de latência múltipla, ou seja, uma sonolência diurna objetiva, né? E alteração em testes psicométricos. Além disso, a longo prazo, existe uma correlação entre dados metabólicos, variáveis metabólicas relacionadas, por exemplo, ao colesterol, perfil lipídico, né, e de frequência cardíaca, pressão arterial, cortisol, relacionados apenas ao índice de microdespertares, só fragmentação do sono, sem privação de sono, né? Claro que síndrome do sono insuficiente, privação de sono, tem tudo isso também. Então, quando a gente fala de microdespertar, a gente fala de ativações fisiológicas fásicas, transitórias, né, que cursam com modificações na atividade elétrica cerebral, culminando com fragmentação do sono, né, na ausência de consciência de vigília ou despertar comportamental. Então, a gente normalmente não se lembra de cada microdespertar, né? Pode ser fisiológico ou patológico e faz parte de um processo maior, né? Então, mais ou menos isso, né? Eu estou em vigília, existe um processo que se chama adormecer
em que eu passo da vigília para o sono, né? Qual que é o sinal que esse processo está para acontecer? Sonolência. Então, sonolência é a tendência a se transitar do estado de vigília para o estado de sono, né? E o caminho inverso, né? Qual o nome do processo em que eu passo de sono para vigília? Despertar. Só que se olhar com uma lupa para esse despertar, para esse processo, tem um monte de coisa acontecendo entre o sono e a vigília. Então, antes de eu chegar na vigília, eu tenho despertar autonômico, por exemplo. Então, Bonet e Aran, há 20 anos atrás, já publicaram um estudo que havia um aumento na frequência cardíaca 1 segundo antes de aparecer a ativação cortical no eletroencefalograma, né? Então, do despertar autonômico, aí tem uma próxima etapa de ativação cortical, né, de alerta, né, que é a fase de ativação transitória espontânea, né, foi descrita em 71 por Schreiber, né, e isso aqui é aquela coisa que eu mostrei que o microdespertar ocorria a cada 4 a 5 minutos, né, durando até 10 segundos. Na verdade, é essa fase de ativação transitória que tem essa ciclicidade, né? E essa fase de ativação transitória, ela está geralmente associada a um fenômeno motor ou autonômico. E aí, existe uma coisa que já é um pouco mais aparente no eletroencefalograma, que é o padrão alternante cíclico, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, depois, se a gente for olhar com menos refinamento, então a gente está indo do mais sutil, da diferença, da alteração mais sutil para a alteração mais visível, né? Então, depois do padrão alternante cíclico, aí vem o microdespertar, que é o padrão, que é o despertar cortical, e a vigília, né? Aqui só eu gosto de colocar isso sempre, porque existe a tendência do pessoal formado mais novo agora é chamar tudo de despertar. Microdespertar é despertar, o processo que vai do sono para a vigília é despertar, e o awakening, que é os períodos de vigília durante o sono, também é despertar, né? Eu sou favorável ainda a chamar arousal e microarousal, né? O europeu usa mais microarousal, o americano mais arousal, mas chamar tudo isso de microdespertar em português, e vigília, awakening, né, que é o despertar completo. Bom, então, diante dessa perspectiva, né, então, de que, né, o que é essa ativação cortical, né, vamos para alguns dados interessantes, né. Existe nas pessoas com insônia crônica, né, uma correlação entre a quantidade de REM e o tempo de vigília percebido, né? Isso aqui foi, na tese de mestrado eu estudei isso, né? A percepção do estado de sono nos diversos fases do sono, né? Então, o Bernard Fage, o que ele achou? Ele encontrou isso, que pessoas com insônia, eles provavelmente interpretam a fase do sono REM como vigília. Quanto mais REM tinha, mais tempo de vigília eles achavam que tinham tido naquela noite. Além disso, esse pesquisador encontrou também um aumento do índice de microdespertares, principalmente no sono REM, em pessoas com insônia, quando comparados a voluntários assintomáticos, né? Quando pesquisado, encontra uma redução na porcentagem do sono de ondas lentas e de sono REM, né, de 2%, é muito pouco, 2%, né? Existe também um discreto aumento na latência do sono, né, e no tempo acordado após o início do sono. O ASO é Wake After Sleep Onset, né? E existe uma redução no tempo total de sono, que varia muito entre os estudos. Tem estudo que mostra que os estudos de tempo total de sono na insônia, né, o Hudson, na década de 90, alguns outros autores,
né, não encontraram diferença estatisticamente significativa entre o tempo total de sono de pessoas com insônia crônica e voluntários normais, né? Com o tempo foram aparecendo outros estudos com uma triagem melhor, mas sempre com N muito pequeno. Então, todos esses estudos têm um N muito pequeno. Mas, com o tempo, atualmente, o consenso é que existe uma meta-análise recente, na verdade, que é essa última autora aqui, a Baglioni, de 2013, ela fez uma meta-análise e o que ela encontrou foi isso, que, em média, existe uma redução de 30 a 60 minutos no tempo total de sono entre uma pessoa com insônia, populações com insônia e população assintomática, né? Quando a gente fala de um subtipo de insônia, que é a insônia paradoxal, que já não tem mais, não está contemplada mais nessa classificação mais moderna dos transtornos do sono, né, mas a gente vê muito isso, né, no contexto clínico. Quando a gente vê a insônia paradoxal, não tem diferença em nenhuma variável da arquitetura do sono. Além disso, né, os fusos do sono, sabidamente associados a uma maior estabilidade do sono, estão diminuídos em pacientes com insônia, ao passo em que o complexo K, que está mais relacionado a uma instabilidade do sono, esses estão aumentados nos pacientes com insônia. Quando se faz uma análise espectral, né, de EEG comparando populações com insônia e populações sem insônia, observa-se um aumento, né, das frequências nas faixas mais rápidas, né, e esse aumento de frequência nas faixas mais rápidas, eu mencionei previamente o trabalho do Perl de 2001, né, estão correlacionados com gravidade de insônia e com a má percepção do estado de sono. E agora eu quero falar um pouquinho do padrão alternante cíclico, que eu mencionei lá em cima, né? E é o seguinte, o padrão alternante cíclico é uma forma de olhar com uma lupa, né? Com mais refinamento para a arquitetura do sono. Então, a análise do padrão alternante cíclico, a gente conhece como microarquitetura do sono, né? E ele pode refletir instabilidade do sono, pode ser fisiológico e pode estar correlacionado a patologias. Então, dependendo da alternância desses ciclos, né, padrão alternante cíclico, né, ele está relacionado, né, é uma atividade eletroencefalográfica periódica, principalmente do sono não REM, né, em que períodos de maior ativação, se sobressaindo da atividade de base, vão se intercalando com períodos de menor ativação, né? Até um certo ponto, é como se isso fosse uma tentativa do cérebro de preservar o sono frente a uma ameaça, né, externa ou interna. Às vezes, essa tentativa de preservação do sono resulta em microdespertar, às vezes continua o sono. E dependendo da quantidade dessa alternância, né, desse padrão, né, a gente chama isso de taxa de padrão alternante cíclico, isso vai refletir índice ou estabilidade daquele período de sono. Então é mais ou menos isso aqui, né? Tem fases de maior ativação, fase A, e fase B, né, de uma atividade mais calma. Aqui a gente observa aqui em cima, tá, tem o eletroencefalograma aqui durante o sono, sem sequência CAP, tá? Então tem períodos que tem CAP, tem períodos que não tem CAP no sono. Embaixo é uma sequência CAP, uma sequência padrão alternante cíclico. Fase A, fase B, fase A, fase B. Quero olhar um pouquinho para a fase A, essa fase de ativação, né? Então, essa fase de ativação, ela vai progredindo de A1 até A3, na medida em que vai se aumentando a frequência com redução da amplitude. De modo que, se a gente observar só no A3, tá, quase 100% dos microdespertares, eles são fase A3 do padrão alternante cíclico. Tá? Quando estudado a taxa de CAP
comparada com microdespertares, o CAP na insônia comparado com o CAP nos controles, o CAP na insônia antes e após o tratamento, né? E os microdespertares na insônia antes e após o tratamento, é observado que isso aqui é uma coisa que muda com o tratamento da insônia. Então, a pessoa com insônia crônica, ela tem mais ativação cortical, e o tratamento da insônia crônica, seja com remédio, seja tratamento comportamental, ele diminui essa frequência, né, desse marcador de ativação cortical. A gente tem mais um tempinho ainda? Sim, sim. Tá. Então, vou falar um pouquinho de alguns achados de neuroimagem funcional, tá? Que eu acho que ilustra bem, né, essa conexão entre a observação comportamental e o que está acontecendo na neurofisiologia, né? Então, eu vou citar basicamente um estudo, que é um estudo do Nofziger, de 2004, em que ele estudou PET, né, em pacientes com insônia e comparou, né, ativações corticais no paciente com insônia com controles na vigília, no sono REM e no sono não REM, né? Então, inicialmente, o metabolismo cerebral total, ele é maior nos pacientes com insônia do que nos controles, né? Até durante a vigília, né? E no estado de vigília ele é maior do que no sono, que era o esperado. Nos pacientes, nos voluntários assintomáticos, não insônios, nos controles, ocorre uma redução no metabolismo da vigília para o sono não REM nessas regiões aqui, frontal bilateral, cíngulo anterior e posterior, córtex pré-frontal medial, córtex occipital esquerdo, temporo parietal direito e tálamo. Então, entre a vigília e o sono não REM, essas regiões têm um menor metabolismo, elas funcionam menos. Quando a gente olha essa diferença, o que acontece da vigília para o sono não REM em pessoas com insônia, o que se observa é que 50% daquelas áreas, notadamente algumas regiões mais relacionadas à emoção, alerta, cognição, elas mantêm o mesmo padrão de ativação que tinham na vigília. Então, em pessoas com insônia, eles mantêm um padrão de ativação cortical em determinadas regiões, semelhante à da vigília, né? Quando se observa a diferença entre insônios e controles no sono não REM, observa-se que todas essas regiões aqui têm uma ativação maior nos pacientes com insônia, né? Então, aqui a gente topografa um pouco essa questão do estado de alerta, a gente consegue ver isso de uma forma mais palpável, né? E, além disso, com neuroimagem, existem alterações, então, de volumetria em pacientes com insônia, nesse caso, nesse estudo inicial aqui, hipocampo esquerdo, né? Existem estudos com espectroscopia que mostram alterações, por exemplo, na concentração de GABA no tálamo, gânglios da base, substância branca e córtex parietal, temporal e occipital, né, em pacientes com insônia comparados com controles, né, e essa redução do GABA, ela é inversamente proporcional ao tempo acordado após o início do sono, ou seja, quanto menos GABA, maior o ASO nesses pacientes, né. Tenho que ressaltar que esses estudos de neuroimagem, sempre um N muito pequeno, precisam ser replicados. Estamos até na fase já do alterações de Default Mode Network características da insônia, né? Então, estudos relativamente recentes, atrás, analisando na ressonância funcional e Default Mode Network, né? Então, eu gostaria agora de mostrar dois modelos fisiopatológicos para a gente tentar olhar para esses modelos com esses mecanismos em mente, né? Então, o modelo mais clássico de insônia, né, de fisiopatologia, é o modelo comportamental do Spielman, né, chamado de 3Ps, porque
ele ilustra a história natural, a evolução da insônia desde insônia aguda, desde condição pré-clínica, passando pela insônia aguda, até a cronificação da insônia, virando um transtorno de insônia crônica, né? E ele utiliza a presença de 3 fatores. O fator de predisposição para a insônia, então, que é a condição pré-clínica, né? E isso tem relação com fatores genéticos, com traços de personalidade, comorbidades psiquiátricas, clínicas, né? Independente da condição pré-clínica, quando, diante de fatores precipitantes, né, que me geram um estado de alerta disfuncional circunstancial, eu ultrapasso esse limiar da insônia e eu desenvolvo um quadro de insônia aguda ou circunstancial. Com o passar do tempo, o fator estressor agudo que desencadeou essa insônia, ele vai indo embora, vai desaparecendo. No entanto, algumas pessoas com uma predisposição maior ao processamento de estímulos, né, pelo córtex e ativações emocionais, cognitivas relacionadas a isso, não é qualquer um, com o passar do tempo começa a desenvolver fatores perpetuantes, né, relacionados a crenças disfuncionais. Por exemplo, eu preciso dormir 8 horas, então eu vou ficar aqui na cama insistindo para dormir 8 horas. Então, na verdade, o que esse paciente está fazendo quando ele está alerta, acordado no ambiente do sono, ao longo de muito tempo, né? Na classificação internacional dos transtornos do sono atual, eles pensam que 3 meses é o tempo necessário para que ocorra esse condicionamento de um estado mental de alerta no ambiente do sono. E com o tempo, observem aqui nesse último plot aqui, não é necessário mais o vermelhinho. Eu não preciso mais de fator estressor agudo para ter insônia. O fator estressor eu já carrego comigo a tiracolo. São os meus pensamentos, os meus hábitos, né? Então aqui a gente observa que a insônia ela continua independente do que acontece na minha vida, né? Bom, esse modelo é importante para a gente entender este outro aqui, que é o modelo neurocognitivo, né? Então, no modelo neurocognitivo, a gente parte do modelo do Spielman, fatores de predisposição, quando encontra um evento precipitante, e isso gera ao longo do tempo um condicionamento de um estado de alerta, uma alteração cognitiva que me faz perpetuar esse quadro, né? O que está por trás desses fatores perpetuantes, né? Fatores neurocognitivos, em que um alerta condicionado nos níveis somático, cognitivo e cortical, né, favorece alterações cognitivas, ou seja, diminui a minha sensibilidade para estímulos, né? Então, é muito comum o paciente com insônia, ele é muito sensível à luz, ele é muito sensível ao sofrimento de forma inespecífica, ele é muito sensível ao barulho, ele é muito sensível, ele é muito intolerante, né, pessoa com insônia crônica, né? Então, essas alterações, elas estão relacionadas a uma sensibilidade maior a qualquer tipo de estímulo, né, e um aumento, e uma distorção e aumento no processamento de informações e formação de memória de vigília durante o período do sono. Quando esse cérebro está mais alerta e monitorizando mais, ele tem atenuado aquela amnésia mesógrafa do sono, aquela capacidade de esquecer momentos de vigília em torno do período principal de sono, né? Isso leva a uma má percepção do estado de sono, com superestimativa de vigília, né? E tudo isso favorece a insônia crônica, aumenta os despertares, gera incapacidade para dormir, tudo isso aumenta o risco de outras doenças crônicas. As doenças crônicas, elas se atraem, né? E essas doenças crônicas, físicas ou psíquicas, aumentam a predisposição e aumentam a chance de eventos precipitantes, né? E assim acontece esse ciclo vicioso que é a insônia crônica. Quando a gente, só ressaltar uma coisa, quando eu falo de má percepção do estado de sono aqui, não é a má percepção relacionada à insônia paradoxal, né? A maioria dos estudos sobre percepção do sono na insônia, de forma geral, na insônia crônica, né, todos eles
convergem para a informação de que cerca de 40% até 70% dos pacientes com insônia, eles percebem menos sono do que eles têm na realidade, independente de ser insônia paradoxal ou não. Né? Então, os pontos centrais desse modelo é o hiperalerta nas esferas cognitivo, cortical e somático, né, e ressalta bem os mecanismos de ativação cortical disfuncional, né? A insônia crônica, o papel do condicionamento do alerta cortical interferindo na cognição, né? O início e manutenção do sono relacionado à dificuldade para iniciar e manter o sono, relacionados a um baixo limiar para as aferências sensitivas e aumento do processamento de informações, principalmente no sono não REM, né? E a má percepção relacionada também a essa distorção cognitiva com redução da amnésia mesógrada do sono. Esses são os pontos centrais deste modelo. Né? Eu acho que a gente podia concluir lembrando, né, que a insônia crônica é um alerta, é um estado de alerta disfuncional, não é uma doença noturna, é uma coisa de 24 horas, né, com redução do limiar para inputs. Né? Eu não falei estímulos, tem um motivo para eu não falar estímulos. Se eu for dar outra aula aqui, for falar do modelo de controle de estímulos, eu não quero confundir as coisas. Marcadores biológicos de alerta cortical e sistêmico, eles servem apenas para o endosso da fisiopatologia, eles têm um cunho científico apenas, não é recomendado no escopo clínico. A polissonografia na insônia, que eu acabei não detalhando muito, mas é interessante a gente lembrar que ela é indicada na suspeita de outros transtornos do sono, principalmente transtornos respiratórios do sono e o transtorno dos movimentos periódicos dos membros durante o sono. Está indicada também na refratariedade ao tratamento, que pode ser devida à presença de algum desses transtornos que eu falei antes, e na intervenção cognitiva, quando o sujeito fala que não dorme há 2 anos, a gente pede uma polissonografia, pergunta como foi, ele fala que foi igual na casa dele, não dormiu nada, e aí a gente abre o hipnograma e explica para ele que, olha só, você dormiu, mas é que você não está percebendo que dorme, então, né? Então, com isso eu consigo diminuir a monitorização dele, que ele faz com relação ao próprio sono, as preocupações disfuncionais, né? Isso favorece a intervenção cognitiva. Obrigado. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Poderia falar muito tempo, eu gosto de tagarelar sobre esse assunto. Obrigada, Léo, foi ótima a aula. Obrigada, viu? Foi ótima a palestra, muito, igual você falou, é um tema muito denso, né? Os aspectos neurofisiológicos, com toda essa ativação cortical, alteração aí no eixo hipotálamo-hipofisário, ativação simpática e tudo mais. E, assim, eu queria começar fazendo uma provocação, uma pergunta, aproveitando aí todos esses aspectos da neurofisiologia da insônia, relacionando um pouquinho para os fenótipos de insônia, né, que a gente tem atual em relação ao tempo total de sono mais curto, né, que alguns trabalhos aí de meta-análise, o Vigonzas, né, mostra muito isso, em relação ao marcador que eles consideram, quando você tem um tempo total de sono mais curto, menor que 6 horas, e alguns trabalhos 5 horas, você tem muito mais evolução, né, a longo prazo, nos estudos aí que acompanham esses pacientes aí até 14, 15 anos, de evolução e desfechos piores para as doenças cardiovasculares, né? O paciente, ele tem mais tendência a evoluir com hipertensão, com diabetes, mellitus tipo 2, desfechos até com aumento de mortalidade até, né? Pelas essas doenças crônicas. Então, a minha pergunta que acho que vem a juntar com a sua palestra é no sentido assim, além de toda essa ativação, né, das alterações do hiperalerta, do estado que o insônio tem,
parece que o tempo total também do sono tem um desfecho ruim, né? Como que você consegue colocar isso? Porque o grupo que tem um tempo maior, acima de 6 horas, o desfecho é mais favorável, né? O desfecho para a evolução para essas doenças aí cardiovasculares. Esse é um assunto muito interessante, porque eu acho que talvez o que é diferente nesses dois fenótipos seja a capacidade de se adaptar a um tempo total de sono menor, né? Parece que talvez esses caras do insônia com tempo total de sono curto, eles entram naquele estudo lá que a Baglioni, de 2013, fez uma meta-análise e viu que tinha até 60 minutos a menos, né, de diferença entre as pessoas com insônia e os voluntários assintomáticos. Talvez esses do tempo total de sono curto sejam esses que têm 60 minutos a menos e são mais suscetíveis à privação de sono, né? Eu acho que é uma explicação possível, né? Mas realmente é uma preocupação. Felizmente, em consultório, esses são uma menor porcentagem, esses pacientes do tempo total de sono curto, né? Mas eu sempre tenho o dilema do que fazer com esses caras. Põe eles para dormir de qualquer jeito, né? Dá remédio e tal, ou insiste na terapia comportamental um pouco mais, considera que eles são refratários, tenta dar algumas voltas, usar técnicas mente e corpo. Realmente é um desafio a insônia com tempo total de sono curto, né? Muitas vezes eu opto por usar sedativos ou alfa-delta ligantes ou antidepressivos com maior poder de sedação. Agora, o pior é quando justamente esse paciente é aquele tipo que é contra o remédio, é aquele cara que tem uma resistência a tomar qualquer coisa. Às vezes a gente vê pacientes que são tão bons para tratamento não farmacológico, mas eles querem usar remédio. Às vezes a gente vê alguém que a gente quer que use remédio. O que não quer, não pode. Não, e assim, parece que associado a todo esse mecanismo aí do hiperalerta, da ativação cortical, é importante também esse tempo de sono, né? Porque você vai associar aí uma demanda, né, maior um déficit de sono maior, né? É importante. Só tem um negócio que é super interessante, eu acho que é fundamental, que é assim, é importante, mas a gente tem que guardar para a gente. Porque se eu coloco para o paciente, falo, ó, você é daqueles insônios que aumenta o risco de ter hipertensão ou de ter arritmia. Acabou. Fala para ele nunca mais melhora a insônia. Nunca mais, porque... Vai ficar ruminando ali, né? A insônia dele foi construída em cima dessas crenças disfuncionais de se obrigar a dormir, né? Falar para ele, não, você está certo, tem que se obrigar a dormir mesmo? Então, esse cara foi comendo pelas beiradas e tentar convencê-lo a baixar a ansiedade aqui com fluvoxamina, eventualmente um Donarém, uma mirtazapina, uma pregabalina, e tentar ajudar da melhor forma possível, né? E tem uma pergunta aqui, Léo, da Lívia, que ela queria que você se desse um tempo para você comentar mais sobre a ação das técnicas de TCCI de acordo com esses mecanismos, né, de ativação cortical e hiperalerta. Seria muito bom uma aula inteira sobre isso. Seria muito legal. Mas, mais uma abordagem geral, né? Eu estou compartilhando aqui, vocês estão vendo? Sim. Então, essencialmente, então, eu acho que assim, as técnicas comportamentais, elas entram muito. Elas começam a entrar aqui. Quando eu começo a achar que eu preciso dormir muito, e achar que eu preciso dormir mais, né, do que eu estou dormindo, e que isso vai me fazer muito mal, e que eu não funciono se eu não dormir, né? Então, aqui entram alguns aspectos cognitivos, algumas intervenções cognitivas, como eu mostrar para o paciente que não é bem assim. Normalmente a insônia é transitória, é aguda, eu tenho que deixar isso passar, eu tenho que evitar ficar na cama pensando, me forçando a dormir, perseguindo o sono. Eu tenho que mostrar para ele que quando eu estou
quando eu tenho um esforço, quando eu tenho um planejamento, ou faço esforço para atingir alguma meta, quando eu tenho esse esforço, eu já ativei meus mecanismos de alerta e de estresse, que vão me ajudar a conseguir cumprir a meta que eu estou me propondo. Quando a meta é um fenômeno que não depende da minha volição, né, e que depende da ausência de estresse, se eu estou me esforçando para aquilo, eu estou aumentando exatamente o que causa aquilo, que é o estresse, o alerta. Né? Então, aqui entra as intervenções cognitivas para fazer o paciente, em última análise, eu gosto muito da abordagem das terapias com um viés oriental, né, budista, que no Ocidente são conhecidas como ACT, terapia de aceitação e comprometimento. Então, atualmente, a minha conduta nesses pacientes é treiná-los a aceitar algo que é inevitável, que é desconfortável, e deixar isso passar, ao invés de lutar contra, nadar contra a corrente e aumentar o sofrimento. Então, aqui a gente faz as intervenções cognitivas. Eu explico aqui nessa fase o que é o processo homeostático, o que é o processo circadiano. Não depende da minha volição, nada disso. Né? A única coisa que eu posso controlar no sono é a hora que eu acordo, eu não posso controlar a hora que eu vou dormir. Né? Então, junto com isso, começam a entrar as técnicas comportamentais, quando começa a ter o condicionamento aqui. Então, eu falo para ele não ir para a cama se não tiver com sono, sair da cama se tiver sono. Posso aplicar um pouco de restrição de tempo, de oportunidade de sono. Né? E, se a gente olhar com uma lupa para aquele lá, vai ser aqui nesses fatores neurocognitivos que eu vou estar. Né? Então, o que eu faço para evitar esse escalonamento da sensibilidade a estímulos enquanto ele está no ambiente do sono? Se ele está muito alerta, sai da cama. Vai para um lugar de alerta, fica alerta. Se vier sono, aceita e volta para a cama. Né? Então, esse treinamento a longo prazo interfere aqui nessas alterações cognitivas. Tá? Isso tem um efeito que é notável. Eu gosto muito de usar técnicas mente e corpo junto. Tá? Yoga, mindfulness. Mindfulness, né? Muito bom. Mais, né? Tai Chi Chuan tem alguns estudos, mas não nada muito pontual para insônia, assim. Eu creio que a Lívia queria fazer algum comentário, Lívia. Fica à vontade, querida. Não, quero agradecer, parabenizar o Léo. Excelente, agradecer a resposta. E nunca é demais falar de TCC quando está se falando de insônia, né? E o Léo, ele sabe isso, né? E quando a gente mostra as técnicas de TCC e a ação diretamente na fisiopatologia, tudo faz mais sentido, né? Para a gente, para entender a importância da TCC no contexto da insônia. É isso, obrigada, Léo, e parabéns, foi ótimo. Obrigado pela paciência. Várias pessoas agradecendo, Léo, aqui a aula, gostaram muito, tá? E lembrando uma frase aí que eu acho interessante, que vem de encontro aí com essa predisposição à insônia, né? Que é a personalidade mais perfeccionista, que você comentou na aula, que o ato de dormir é um ato de entrega, né? Sim. E às vezes as pessoas, elas têm tanta vontade de dormir, elas lutam para dormir e não se entregam para o sono. E isso faz a insônia perpetuar. É outro aspecto da TCC, né, que trabalha também. Um aspecto muito importante, né, de não conseguir se desconectar, não se permitir se desconectar. Né? Então, tudo que falou sobre esse processamento de estímulo é um cérebro que está vigilante, que está conectado, né, que está ligado em tudo que está acontecendo. E desligar, que seria automático, a pessoa ela se habituou a não deixar acontecer, né? Então, tem tudo a ver com o que você falou. Certo. É isso. Alguma pergunta a mais? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Raquel, tá aí? A Raquel disse que adora as aulas de sono, que sempre que eu falei que ela ia se tornar uma especialista, ela falou, falta muito para eu me tornar, mas tem muito assunto com você, o Stelzer e Hyde. É isso, muito obrigada aí, Léo, pela excelente aula, gostei demais, muito didática, tá? Parabéns mesmo.
Obrigado E a agradeço todos. aí ter participado com a gente aí desse desfecho aí da penúltima aula. Agora é contigo aí, irmão. Léo, muito obrigado por tudo novamente, obrigado a todos que participaram, certo? Realmente, para quem é leigo no assunto, é bem interessante, né? A gente fica vendo essas técnicas que vocês estão falando, e a gente começa a ver, poxa, bem que eu podia aplicar para dormir melhor, né? Mas muito obrigado novamente, e a gente vai acabando por aqui, semana que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, Ju, se teve alguém que colocou mais, não, só Não. A Raquel tá rindo, né, porque ela vai se tornar, ela vai largar a neuropatia periférica, neuromuscular e vai para sono, né? Muito bem. A Raquel tá quietinha, ela tá dormindo, eu acho. Ela tá em todas as aulas de sono, viu, Marrom? A gente vai passar essa aula de sono para o paciente que tiver insônia, só passar. Bom, pessoal, então, agradeço. Na cama. Agradeço muito, Ju, muito obrigado de novo pela moderação, certo? E até semana que vem na última aula, que é de monitorização e eletromiografia, certo? Eletromiografia durante a monitorização intraoperatória. Muito obrigado a todos, boa noite, Obrigado. bom dia a todos, se a gente pode tomar para dormir, se quiser, né? Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.